Olá, meu nome é André Narbin, eu sou pesquisador titular do INPA e resolvi fazer uma série de apresentações que eu dei o nome de Matemática na Temática do Mar. É que meu trabalho de pesquisa em matemática envolve muito ondas em fluidos e, em particular, ondas no mar. Então eu quero fazer uma série de apresentações para vocês, público não especializado em matemática, ou seja, um público amplo, mostrando aonde que a matemática tem impacto, por exemplo, em temas ligados ao mar. Né? Então, nesse primeiro episódio dessa série de palestras que eu espero que sejam rápidas, eu vou falar sobre tsunamis, ou seja, grandes distúrbios que são gerados, em particular, por terremotos submarinos, e há muita matemática. Eu vou mostrar alguns problemas para vocês, sem mostrar questões técnicas, com muita figura, onde aparecem problemas da matemática. Então, tsunamis. O que são tsunamis? Bem, tsunamis está numa categoria de ondas grandes. Então a pergunta que a gente pode fazer, a gente sempre tem que fazer essa pergunta em matemática, é o que é grande? E grande ou pequeno é sempre com relação a alguma outra coisa. Então a pergunta aqui é ondas grandes no mar. Grandes em que sentido? Vou falar em dois sentidos para vocês. Tá? E aí aspectos físicos são importantes e ajudam na matemática aplicada, em como a gente vai equacionar, quantificar as coisas. Então, deixa eu mostrar para vocês duas situações onde uma coisa é grande ou pequena com respeito à outra. Tá? E, assim como, é claro, é muito importante uma formação sólida em matemática, apesar dos aspectos físicos e computacionais que aparecem na minha pesquisa, é muito importante uma formação sólida em matemática e em suas abstrações, ou seja, pensar no sentido abstrato, nos objetos abstratos da matemática. Essa parte, não se preocupe, eu não vou falar, que é a parte, claro, mais técnica e que exige um treinamento. Então vamos lá. Essa apresentação é para público em geral, como eu disse, e não vou apresentar conteúdo matemático. Então, o objetivo é divulgar estudos com ondas do mar, onde há muita matemática de interesse atual, ou seja, para pesquisa atual. E eu vou apresentar diferentes ondas aquáticas grandes para vocês. Então, primeiro, essa onda famosa, gigantesca, tenebrosa em Portugal, que é chamada de Nazaré, porque na cidade de Nazaré, Garganta de Nazaré, essas ondas têm 27 metros de altura. O Burley, em um certo ano, era o recordista mundial da maior onda surfada e em Nazaré. E o que ocorre ali, essas ondas gigantes, é porque tem um cânion, como vocês veem na figura abaixo, submarino, ou seja, uma garganta submarina muito profunda, em que focaliza a energia da onda. E ela forma essa onda grande que não estoura, vai acumulando energia, não estoura, e só estoura quando está bem próximo da beirada, como a gente pode ver ali na Praia do Norte, onde a profundidade de repente fica pequena. Então no código de cores a gente vê que vermelho é 10 metros de profundidade e o azul, claro, é 300 metros, que é como está dentro da garganta. E forma essas ondas gigantescas que estouram, e alguns surfistas muito corajosos, quase que loucos, são capazes de surfar essa onda. Ok, vamos agora para uma outra onda grande. Essa figura aqui parece uma série de ondas surfáveis num dia de sol, mas é na verdade um dia muito triste para a humanidade. Eu coloco aqui uns links para vocês verem vídeos muito tristes, muito dramáticos no YouTube. E olha, isso aqui não é um belo dia de surf. Essas ondas são menores do que a de Nazaré. Nazaré é 27 metros, aqui talvez sejam 8, 10 metros, ondas grandes, mas olha o que aconteceu, são as ondas do tsunami catastrófico no Japão. Duas ondas grandes com duas diferenças entre coisas relativas que eu vou mostrar para vocês agora. Antes, essas fotos mostrando a inundação que essa onda causa ao invadir o continente. Já vamos entender por quê, um pouquinho disso. Por que essa onda, a água não para de entrar na cidade, numa onda que é menor do que a de Nazaré. É muito grande, mas é menor que Nazaré, fazendo essa catástrofe toda e, infelizmente, matando muitas pessoas. O que acontece é o seguinte, que, como eu falei, grande pode ter diversas interpretações, e é sempre uma coisa relativa. Grande ou pequeno é relativo entre uma outra coisa. Então, aqui a gente vai ver o seguinte, temos que quantificar de forma matemática e colocar isso no nosso modelo matemático, que no meu caso, o que eu estudo são equações diferenciais parciais. Para quem não sabe isso, não importa. Para quem sabe isso, já dá uma referência, já é um termo mais técnico. E eu tenho que dizer o que é grande e o que é pequeno. Então, vamos usar
as diferentes escalas do problema. Por isso que o entendimento físico é importante. E aí, se eu pegar e fizer uma fração entre o pequeno dividido pelo grande, isso vai dar um número pequeno, que em matemática adora chamar número pequeno de epsilon, e esse símbolo assim, pum, 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 menor do que 1, quer dizer que o epsilon é muito pequeno. Ok, a onda de Nazaré, o que é grande e o que é pequeno? A amplitude da onda é muito grande com respeito à profundidade. Né? Onda de 27 metros, a profundidade não é tão grande assim, e mesmo ali 300 metros, vamos dizer 30 metros para 300 metros, dá 0,1, que é um número pequeno, mas que quando a gente estuda certos problemas que eu não vou, como eu disse, mostrar aqui, 0,1 não é tão pequeno assim, um décimo, né? 0,1 parece pequeno, mas não é tão pequeno assim. Agora, quando a gente fala do tsunami, as relações são outras. É profundidade com comprimento de onda. Então a primeira, Nazaré, é amplitude com profundidade, e o tsunami é profundidade com comprimento de onda, e esse valor pode ser pequeno no problemas de tsunamis, como eu vou mencionar já já. Então as escalas são muito importantes, mas olha só a diferença do que esse desenho que está na internet revela. A onda de Nazaré quebra muito forte, né, forma toda a espuma, lava um pouquinho a praia e volta. Já o tsunami, como vou mostrar que é causado por um terremoto submarino, gera essa onda que avança sem parar, porque ela é uma onda muito comprida, o comprimento dela é muito grande. Então acontece que essa onda quebrada é quase como se fosse uma cachoeira que caminha sobre o continente, ou até várias cachoeiras, porque são várias ondas que quebram. Então vamos ver isso já já. Como é que forma um tsunami? Um tsunami forma de um terremoto submarino, uma falha que tem uma sacudida, gera essa onda que na sua geração não é uma onda muito grande, ela tem 1 metro a 2 metros de altura, mas 50, 100 quilômetros de comprimento. Então há um deslocamento muito grande de água, e que quando chega perto da beira, isso a gente aprende em matemática, em cursos de aplicação de física também, que a velocidade da onda do mar depende da profundidade. Quando a profundidade diminui, a velocidade diminui. Então tem um efeito sanfona. Aqui a minha mão está chegando perto da praia e a parte de trás está na água profunda, mas ainda está andando mais rápido. Então esse efeito sanfona faz com que essa onda muito abatida, no sentido de amplitude pequenininha e um comprimento muito grande, que basicamente não dá para ver de satélite, porque você não vê nada no mar, em princípio, né? Imagina 1 metro de variação sobre 100 quilômetros, quando chega perto da costa, ela sofre esse efeito sanfona, e por conservação de massa a amplitude cresce e quebra. Então, muitas vezes um tsunami é gerado numa profundidade, por exemplo, de 4.000 metros, que é muito profundo, mas a profundidade é pequena com relação ao comprimento de onda, que são 100 quilômetros, 100.000 metros. Então, esse é o jogo entre o pequeno e o grande que aparece na matemática do problema. Ok? E a velocidade de um tsunami, é por isso que assusta as pessoas quando há um terremoto submarino, que não é muito claro quando ele gera um tsunami, que muita gente chama maremoto. E quando gera realmente um tsunami, né, da maneira como o fundo sacode, a velocidade de um tsunami pode chegar à velocidade de um avião, 720 km por hora. Se vocês fizerem a conta, aproxima a gravidade por 10 metros por segundo ao quadrado, a profundidade é 4.000 metros, vocês vão ver que vai dar 720 km por hora. É claro que não é a água como se fosse um jato viajando, mas é o distúrbio, essa energia, e ela, conforme vai tendo esse efeito sanfona, viaja na velocidade de um avião. Por isso um terremoto submarino a algumas centenas de quilômetros da costa é um grande perigo, porque em poucas horas ele chega numa cidade, numa praia, e causa grande efeitos dramáticos. Ok, então eu estudo ondas sob topografia. Se a gente olhar aqui a topografia perto do Rio de Janeiro, tem essa foto linda que está na revista FAPERJ de uns anos atrás, e aqui está o Rio, a gente tem a plataforma continental, que depois cai para uma profundidade muito grande, e a gente vê essa topografia variando de uma forma aparente, nessa escala muito rápida, né? Picos e picos e picos de montanhas submersas. Eu estudo ondas, há muitos problemas interessantes de ondas viajando em regiões de profundidade variável. Aqui está uma animação feita com o trabalho da tese de doutorado de um aluno meu, que é um pulso, como se fosse um distúrbio único, se fosse um tsunami, uma topografia no fundo do mar, essa variação periódica, que não é bem assim, tudo bonitinho, estruturado, mas serve para a gente entender as equações
e mecanismos. E olha o que acontece. Conforme essa onda viaja, ela gera reflexões, que é essa ondinha voltando no sentido contrário, né? E ela vai formando vários picos conforme ela anda no sentido, digamos assim, da praia. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, naquele caso do Japão, várias cristas de ondas chegando. Pode ter sido um distúrbio único, mas por um efeito que a gente chama de dispersão, ela forma esses vários picos, né? E tem aqui um efeito que vem da física muito interessante, que o comprimento da topografia, em geral, é metade do comprimento da onda refletida. E aqui no modelo matemático a gente vê isso perfeitamente. Isso é conhecido como ressonância de Bragg, que vem da física, de partículas e tudo mais. E aqui o fenômeno se aplica para ondas. Olha só um outro caso que a gente usa a matemática agora em 3D. Então eu tenho essa montanha submersa. Então isso é bonito na matemática, como a gente pode conectar várias áreas do conhecimento, da física com oceanografia e tudo mais. Eu tenho essa montanha submersa de uma parábola parabólica de base circular, e ela é chamada de lente de Lunenburg, porque ela tem um perfil igual ao de uma lente em ótica. E ela vai fazer com a água da onda do mar um efeito que nem da ótica, que é ter um ponto focal na frente dessa lente, ou seja, há uma convergência de informação, nesse caso de água, no caso de uma lente é de luz, para o ponto focal. E o Davi, em sua tese, Davi Andrade, em sua tese de doutorado, desenvolveu um instrumento matemático, chama-se um operador de Distrito-Nome, uma coisa muito sofisticada, que faz com que esse problema tridimensional possa ser reduzido para um problema só bidimensional, ou seja, a gente só precisa resolver o problema na superfície, a gente não precisa, por exemplo, se molhar. A gente fica no barquinho, sabe matematicamente tudo que está acontecendo embaixo, e olha o que acontece. Aqui vem a propagação da onda, uma onda plana, começou a sentir esse morro submerso, e daqui a pouco vocês vão ver um splash para cima, que é o efeito do ponto focal. Olha só, vai acontecer agora, e pum, aconteceu. Então, essas são várias coisas onde aparece muita matemática. E falando em tsunami, uma vez num encontro, num congresso europeu de geofísica, eu conheci um pesquisador norueguês que, após a minha palestra, veio conversar comigo e falou: André, sabe, nós temos um problema de muita preocupação na Noruega, que são tsunamis em fiordes. E teve aconteceu um caso dramático, em que houve um deslizamento de pedras gigantes nessa foto. Olha que lindo esse fiord, um bloco de pedras gigante, basicamente do tamanho de alguns campos de futebol, caiu, formou uma onda gigantesca nessa região de Tafjord. E olha aqui no Wikipedia o que diz, que formou a princípio o que seria uma onda de 62 metros, aqui na parte de história aqui embaixo. Eu não acredito bem numa onda de 62 metros, mas é mais uma movimentação de 62 metros, mas a partir de um certo momento você tem uma onda que viaja por esse labirinto, que é esse fiord. Olha aqui em cima eu botei uma estrela onde aconteceu a avalanche. Isso se movimentou por essa rede de braços do mar, porque é água salgada. Essa onda fez uma curva, passou pela cidade A, depois passou pela cidade B, e na cidade B tinha 16 metros de altura. Uma monstruosidade. E foi dramático. Matou 40 pessoas nesse vilarejo. Olha o vilarejo antes e depois do tsunami passar em 1934. Então, na Noruega, há muito interesse em modelos matemáticos que viram modelos computacionais para ficar monitorando como ondas podem propagar nesse labirinto de fiordes se houver um deslizamento dramático como esse, e poder evacuar regiões em muito pouco tempo. Tem que avisar e evacuar. Então, com isso, nesse tipo de espírito, eu estudei, comecei a estudar com uma aluna minha, a Vanessa, problemas desse tipo de ondas em canais que bifurcam, que também tem aplicação, por exemplo, se houver uma onda de enchente ou uma quebra de barragem, vários problemas interessantes num canal que bifurca, pode ser um rio, pode ser um canal. E vocês veem de novo, olha, isso aqui é de um outro artigo que nos inspirou. A gente quer saber quanto de água chega na cidade A, quanto de água chega na cidade B. A onda no primeiro gráfico em cima está chegando na área de bifurcação, parte da água vai para a direita, parte da água segue em frente, tem uma reflexão, né, que volta, e a gente viu que tinha vários problemas matemáticos não identificados ainda na literatura e que nós resolvemos então estudar. Então o problema é mais ou menos assim, essa foto até de um departamento de matemática na Escócia, na Universidade Heriot-Watt, e que mostra, para dar o exemplo, que uma onda solitária, que é um pulso sozinho,
viaja por um canal, e um canal onde você, matematicamente, não permite que a água transborde. Ela pode até transbordar, mas no caso do fiord não transborda. É uma parede muito alta, e esse aqui é o exemplo. Vem essa onda, como é que ela vai fazer a curva nesse canal? Vai ter reflexão, não vai ter reflexão nessas curvas, e na bifurcação. Então tem muito problema matemático nessa história que eu estou apresentando. Então aqui com a Vanessa, primeiro a gente estudou como é que uma onda faz uma curva no canal. E para minha surpresa, e até satisfação, eu estava errado. Eu achava que a onda ia ter mais facilidade em fazer a curva num canal mais largo do que num canal estreito. A gente acabou entendendo, não vou ter como explicar aqui para vocês porque é mais técnico, mas na verdade no canal estreito, olha como a onda solitária vai e faz a curva e vai embora, e já no canal mais largo tem uma reflexão, ou seja, ela tem mais facilidade de fazer a curva abrupta quando o canal é estreito. Aí de novo vem o pequeno e grande, ou seja, o canal é estreito, a largura dele é pequeno com respeito ao comprimento, à largura efetiva desse pulso, dessa onda solitária. E a gente consegue explicar isso matematicamente, por que isso acontece. Depois a Vanessa estudou canal em bifurcações, como aquele outro artigo que foi nossa inspiração, entendemos então os mecanismos de passagem, mas e a gente conseguiu ter um modelo matemático que era mais geral do que daquele outro artigo, que conseguia fazer essas bifurcações, né, desse make desse y, com apenas alguns ângulos. A gente conseguiu fazer para qualquer ângulo, nosso modelo matemático, e fizemos ainda mais coisas a partir desse entendimento. Nós conseguimos reduzir esse modelo desse canal com uma largurazinha para o que a gente chama para um grafo, então que é esse yzinho, que é, ou seja, como a onda é comprida com respeito à largura, e na largura não estava acontecendo muita coisa interessante na largura, na verdade o que acontece na direção transversal é quase nada, o que acontece mesmo na direção longitudinal do canal. Nós então fizemos uma simplificação do modelo matemático, ou seja, desse y gordinho, com uma largurinha, para um y fininho, que aí tem um nó, que é essa bolinha amarela, e a gente precisa colocar uma condição de compatibilidade nesse nó, que é basicamente uma condição que governa o tráfego de informação, ou tráfego de altura de onda, do que vai para lá, do que vai para cá. Um problema com pouquíssima coisa na literatura matemática. Então, um grande frescor matemático aí, totalmente inspirado por um problema físico, né, de relevância, um problema, tá aí, ondas em canais. E a gente percebeu várias coisas, que o ângulo é importante. Olha só essa figura colorida da tese da Vanessa, que é a onda plana chegando, o 1 é naquele tramo 1 do canal, antes da bolinha amarela da bifurcação, certo? Mas na verdade isso é no canal acima, que é o canal com largura, o Y gordinho. Assim que ele chega na bifurcação, a onda tem duas alturas, que não havia sido muito bem contemplado isso na literatura, nos pouquíssimos artigos que tratavam do grafo, desse fininho. E a gente viu, olha, a gente tem que fazer uma coisa para esse tratamento ser mais genérico, porque a onda certamente vai ter mais água indo na direção do tramo 2 do que do tramo 3, porque meio que um está na reta, vai embora, vai direto. E o outro, menos água, segue para lá, né? Então vocês veem aqui na figura colorida mais de baixo, que a gente já vê uma altura de onda 2 maior do que a altura de onda 3, exatamente na região de bifurcação, preparando para cada parte viajar por cada tramo. E nós com isso desenvolvemos uma condição de compatibilidade nessa bolinha amarela, no nó, nova, que não existia na literatura, ou seja, matemática nova, inspirada por coisas muito físicas. E aí vem uma coisa também muito importante, inspirada ou meio que guiada intelectualmente, fomentada intelectualmente por computação, que a gente chama de computação científica, que é computação para gerar mais intuição matemática e física do problema, e com isso a gente fazer resultados matemáticos novos. Então esse é o espírito dessa pesquisa de ondas em canais que bifurcam, e aqui a gente vendo realmente que há a diferença da onda que vai para a direita e da onda que vai para a esquerda. E isso foi a tese de uma aluna que terminou em 2013. Então, aqui a gente tem até os dois artigos da tese da Vanessa, que foram na época, né, até hoje é um problema de muito orgulho, assim como o Davi e de outros alunos que eu espero contar em outros episódios. Eu vou tentar fazer várias apresentações, vários episódios como esse, sem nenhum aspecto técnico. Quem sabe no futuro eu posso dar uma pitadinha a mais, dependendo do interesse de vocês, e também o número de episódios vai ser um pouquinho em função do interesse que eu perceber, né, nas plataformas sociais. Então, esse problema, só para terminar, quero falar sempre em torno de 20 minutos, eu estou mais ou menos nessa faixa, é que esse problema não acabou ainda. Existem várias perguntas associadas a esse problema
Tanto tem perguntas que estão fora da minha alçada, que é perguntas do ponto de vista técnico, de provar teoremas de boa colocação, que se diz bom comportamento das soluções num domínio como esse, ou seja, numa região como essa, como agregando novos ingredientes físicos de interesse que vão trazer novidade matemática. Isso está tudo certamente na minha cabeça, problemas futuros para, quem sabe, alunos. Em um projeto recente submetido para financiamento tem esses problemas. E é assim, matemática é uma coisa muito divertida, em particular no aplicado, onde a gente começa com uma coisa que vem da física, traz novidade de matemática, mas o que é muito interessante é que na hora que a gente consegue abrir uma porta e você olha o que tem diante de você, na verdade aparecem várias portas. Ou seja, um problema bom e rico, ele vai se multiplicando. Cada vez que você abre uma porta, você acha a chave certa para abrir aquela porta, você fala, opa, a coisa se multiplica, é de uma riqueza muito bacana. Então, de novo, esse é o que eu chamo o episódio 1 dessa série de a matemática na temática do mar, em particular, né, com ondas em fluidos, que pode estar no mar. Eu também aí trago para alguns casos que é onda, na verdade, em canais, mas como a gente viu no fiord da Noruega, é um canal que é um braço do mar, e espero que seja de interesse de vocês que estão assistindo, do público em geral. Então o feedback é importante para eu saber se devo seguir nessa série com esses episódios que tem mais para sair de matemática ligada a esse tipo de problemas. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e, quem sabe, a gente se vê em breve no episódio 2 que eu já comecei a preparar. Muito obrigado.